Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre cadeias carbônicas, essas ligações com que o carbono faz um com o outro, ou até com outro elemento, elas têm dois tipos diferentes de ocorrer. Elas são chamadas ligações sigma ou então de ligações pi. Como isso acontece? Depende de como ele está ligado. Se o carbono fizer apenas ligações simples, onde a gente representa genericamente dessa forma, as ligações estão o máximo possíveis afastadas uma das outras. Então significa que não tem proximidade. Então elas mantêm o mesmo formato, elas ficam do mesmo jeitinho. Mas quando ele faz uma ligação dupla, aí, gente, essas ligações, elas ficam muito próximas uma das outras. E quando elas ficam próximas uma das outras, essas ligações elas sofrem uma leve deformação. Essa ligação que se deforma é chamada de ligação pi. Então, como aqui todas as ligações são simples, então nenhuma se deforma. Então a gente vai ter 4 ligações do tipo sigma e nenhuma ligação do tipo pi. Mas quando ele faz uma ligação dupla, aí, gente, uma se deforma e a que se deforma a gente vai chamar de ligação pi. Pode ser a que está representada acima ou abaixo, porque a gente não sabe, né, se o composto está virado para cima ou virado para baixo. O importante é o número de ligações e não qual é a ligação. Portanto, uma delas é π. Então, as outras 3 vão ser chamadas de ligações sigma, porque não tem mudança significativa na estrutura. Então, a gente tem agora 3 ligações do tipo sigma e apenas uma ligação do tipo π. Tudo bem? E aí, pode ser que ele vá fazer outras formas de ligações, que é o que vamos ver a seguir. Se ele fizer 2 ligações duplas no mesmo carbono, aí como que vai acontecer? Vamos imaginar? Vou desenhar aqui genericamente como que ficariam essas 2 ligações π no mesmo carbono. Veja, uma dupla para um lado, outra dupla para o outro. Lembrando que isso é uma ligação genérica, né? Não independente de quem seja o elemento que venha se ligar com ele. Então, gente, na ligação dupla, uma se deforma. Então, uma é chamada de ligação π. Na outra ligação dupla, uma se deforma. Também é chamada de ligação π. Então, quando ele efetuar 2 duplas no mesmo carbono, nós vamos ter, então, 2 ligações do tipo π e 2 ligações do tipo sigma. Tudo bem? Então, de acordo com que eles vão se ligando um com o outro, vão surgindo essas ligações π. E a última das situações é quando ele efetua uma ligação tripla, que a gente representa genericamente dessa forma. Veja agora, 3 ligações perto uma das outras. Então, agora, quando tem 3, 2 vão se deformar, ou seja, 2 passam a ser ligações π. E repare, a situação de 2 duplas do mesmo carbono ou uma ligação tripla é igual em número de ligações π. 2 duplas equivalem a tripla no quesito número de ligações π e número de ligações sigmas, porque nós vamos ter aqui também 2 das ligações do tipo π e 2 das ligações do tipo sigma. Então essas são as formas com que eles cobram isso de nós. Eles vão colocar um composto grandão, até um pouco mais complexo, e aí vai pedir para a gente contar quantas são as ligações π, quantas são as ligações sigma. E é isso que a gente vai fazer um treinamento agora. Como que ele pode cobrar isso da gente lá no Enem? Aqui nós temos uma estrutura de uma cadeia carbônica e ele vai pedir para a gente fazer justamente isso. Olha, determine o número de ligações π na estrutura que a gente tem abaixo, π e sigma, tá bom? Então vamos, gente, comece pelas π's, porque ela é mais restrita. Só acontece π na dupla e na tripla. Então, aqui temos uma ligação dupla, então ali uma delas é do tipo π. Aqui mais adiante temos uma tripla, então 2 delas são do tipo π. E na estrutura não tem mais nenhuma, nem sigma, nem π. Então, ligações π só temos 3. Então, anotando aqui no cantinho, ligações do tipo π, apenas 3. Tudo bem? E as ligações sigma? São todas as demais, pessoal. Agora é só vir contando cada uma ligação que sobrou, que são todas as ligações sigma. Você me ajuda? Vamos lá. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, na dupla, uma é π, mas a outra é sigma. Então, ó, aqui não é π, conto como sigma. Voltando à contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então segue. 10, 11, 12, 13, 13 ligações do tipo sigma. Então, ligações do tipo sigma, nós temos 13. Assim que eles vão cobrar da gente no Enem, eles não querem saber qual é a ligação sigma, qual é a ligação π. Ele quer saber quantas são, quantas π, quantas sigmas. E aí, gente, uma pequena observação. Como é um assunto bastante batido há tanto tempo, né, nos vestibulares tradicionais, até no próprio Enem, então às vezes eles mudam a forma de perguntar isso para a gente. Ao invés de perguntar sobre as ligações, eles podem perguntar sobre os elétrons. Então, se a pergunta for elétrons, π, aí também é muito tranquilo. Em cada ligação química, sempre temos 2 elétrons, né? Então, é só multiplicar por 2 o número de ligações. Então, o segredo é ficar atento, é ler com bastante atenção o enunciado para saber se ele está falando de ligações π ou elétrons π. Se for de elétron, você vai pegar o número de ligações π e multiplicar por 2. Então, como nós temos 3 ligações π multiplicando por 2, passamos a ter 6 elétrons do tipo π. E assim a gente encerra mais um desses encontros e a seguir a gente discute o restante das propriedades.